nessa correria agora da última pesquisa, né, que teve em Ribeirão Preto. Vou passar os dados aqui, Paulinho, pode ser? Claro. Vou passar os dados e a gente já emenda no debate. Ó. Última pesquisa que saiu, Nogueira aparece com 31% e na anterior ele estava com 26%, então cresceu de 26% para 31%. Sueli Vilela, da última, cresceu de 6 para agora 14. Chiarelli caiu de 17 para 14, empata ali com a Sueli no segundo lugar. A Cris Bezerra subiu de 12 para 7. O Machado subiu de 3 para 4. Coronel Sai caiu de 6 para 3. E o Mauro Inácio de 3 para 2. Aí aparece ainda os outros, Rodrigo Junqueira, que parece que não é nem candidato, ainda está judicializado, já que o PSL está na vice da Cris. Aparece o nosso companheiro Vanderlei Caixe Filho, que acho que não consegue alcançar 1%, ou na margem de erro está ali por volta de 1%. Essa é a pesquisa. E do ponto de vista da rejeição, já para passar para vocês, o Nogueira é o mais rejeitado com 33%, porém, a rejeição dele caiu de 42% para 33%, diminuiu a rejeição do prefeito. E como também diminuiu o índice de ruim e péssimo do seu governo, ele conseguiu dar uma melhorada nisso aí. A rejeição do Chiarelli subiu de 22% para 26%. A Cris e o Machado mantêm rejeições de 12%, o Sai 10% e a Sueli 9%. Parece que o Mauro também tem esse índice de rejeição. Então é esse o retrato a 15 dias da eleição, Paulinho e Leonardo. Nós temos o prefeito praticamente garantido no segundo turno, mas muito rejeitado, apesar de que a rejeição está caindo. A antipolítica representada pelo Chiarelli, que tenta correr ali no corredor do bolsonarismo, caindo na pesquisa. A Sueli Vilela avançando muito, e no seu programa de televisão aparece muito o Ricardo Silva, o deputado federal Ricardo Silva, que foi o antagonista do prefeito na eleição passada. E a esquerda está aí tentando ver se consegue encontrar um caminho para o crescimento. Se a gente somar aqui Machado, Mauro e Vanderlei, nós não temos aí os 10%, que eu acho que é um índice ruim, que não expressa o eleitorado da esquerda em Ribeirão Preto. Então nós estamos conversar um pouquinho o que a esquerda de fato pode fazer nesses últimos 15 dias para a gente poder analisar isso, já pegando um pouquinho da fala do Antônio Alberto Machado, que deu uma entrevista para nós há instantes aqui na nossa live. Paulinho e Leonardo. Paulinho, tá sem áudio. Eu queria passar para você ainda, Ricardo, duas questões que eu acho que seria legal se pudesse comentar. Uma é essa questão do Nogueira mesmo. Ele não conseguiu acabar as obras que talvez ele tivesse feito o cálculo para terminar e lucrar sobre isso. Na verdade, as obras assim, elas têm causado um grande transtorno na cidade, mas parece que a população não está ligando muito para isso não, né? Está achando que tudo bem. Essa é uma questão. A outra questão que eu queria colocar é essa do Ricardo Silva, a capacidade que ele está tendo de transferência de voto, né? É um negócio impressionante, né? Normalmente a gente não imaginava que isso pudesse acontecer. Então eu queria que comentasse um pouquinho isso aí, Ricardo, depois a gente passa para o Léo. Ô Paulinho, com relação às obras do Nogueira, eu acho que vai tanto pelo bem quanto pelo mal. Realmente causa um transtorno. Para quem é mais consciente de política, sabe de onde vê esse recurso, por que ele está sendo feito, que vai. Eu acho que pode até pegar alguma coisa negativa. Para o geral da população, aquilo que o Nogueira perde, ele consegue ganhar porque está apresentando obras. E é sempre assim, né? No último ano de governo, os prefeitos sempre acumulam as obras para acontecer, inclusive para acomodar, para que a obra pudesse aparecer sendo feita no processo eleitoral. Isso é um cálculo político, Paulo, porque ele pode ganhar, pode perder com um transtorno, mas ele também ganha porque ele está apresentando obra. Então isso é absolutamente calculável, né? Inclusive de propósito que se faz isso. Agora, com relação ao Ricardo Silva, nós dissemos isso aqui no blog. Há 2 anos que a gente disse isso aqui no blog. E eu quero dizer, inclusive, para pegar a fala do Antônio Alberto Machado, candidato do PT, há instantes para nós. Nós reforçamos aqui no blog e está gravado nas nossas análises, tanto quanto a gente fazia junto, quanto depois da pandemia nessa tecnologia, que nós dissemos claramente, a eleição de 2020 será entre Nogueira e o anti-Nogueira. O anti-Nogueira já estava colocado. O anti-Nogueira é o Ricardo Silva. É o que ele traz da campanha de 2016. Ele é o antagonista do Nogueira. Então isso já estava posto. O que, de fato, e aí, inclusive nós colocamos isso para os candidatos de esquerda. Os candidatos que estavam se apresentando à esquerda e à direita também, a disputa era para ser quem será o anti-Nogueira nessa eleição.
Nós tivemos o primeiro retrato da pesquisa, o Antinogueira se apresentando como Chiarelli, um Antinogueira à direita, antipolítica, bolsonarista, com uma proposta translocada, calculadamente translocada, né? Ele é translocado sempre, mas agora calculadamente, porque tenta andar no corredor do bolsonarismo. Ele se apresentava como anti-Nogueira naquele primeiro retrato. Nesse segundo retrato, depois da campanha da televisão e da campanha percorrendo, o anti-Nogueira tradicional, que é o Ricardo Silva, traz a Sueli junto. E é um voto que traz um campo progressista junto com ele. Tem vários companheiros nossos progressistas que estão na campanha da Sueli. Nós não podemos dizer que é gente de direita, que é gente neoliberal, são pessoas progressistas, que estão, inclusive, na nossa luta, em vários espaços, na educação, na saúde, na moradia. Tem gente ali apoiando a Sueli. Então, é um campo que traz uma conotação progressista, se coloca no campo anti-Nogueira e agora passa a ocupar uma posição que o Ricardo Silva ocuparia como candidato, se fosse ele. Lógico que mais dificilmente, porque transferência de voto não é sempre assim, mas nós dissemos isso aqui. E já dando meu pitaco na esquerda, eu acho que passou o tempo. A esquerda não conseguiu se colocar como anti-Nogueira. O PSOL e o PCdoB, porque não tem condições de fazer isso, não tem condições financeiras, não tem tempo de televisão, apesar de que tentou fazer. E o PT, porque não quis. Tomou uma atitude de fazer um outro caminho, não quis fazer esse enfrentamento, não quis ocupar o lugar do anti-Nogueira, e agora, conforme a pergunta que eu fiz para o Antônio Alberto Machado, vai ter que apresentar para o eleitorado que, de fato, a esquerda representa a oposição ao Nogueira, até porque é preciso fazer a crítica. Sueli Vilela foi secretária do Nogueira, Sueli Vilela participou do governo Nogueira. O partido da Sueli Vilela, que é o PSD, em nível nacional e no estado de São Paulo, vota projetos do governo Dória e do governo Bolsonaro. Isso precisa ser colocado no primeiro turno. Eu acho que esse é o caminho que a esquerda tem que pegar, principalmente a esquerda que tem mais condições de fazer esse debate, que é o Partido dos Trabalhadores, que tem mais tempo de televisão, tem mais militância, tem 33 candidatos a vereador e tem um candidato a prefeito que pode fazer isso. É isso, Paulinho e Leonardo. Léo, tá com você, Léo. Bom, primeira constatação que eu chego assim, é que a eleição de Ribeirão Preto está seguindo uma sina nacional, que é mais ou menos assim, onde o Bolsonaro toca a mão, ou onde tentam tocar o Bolsonaro, o candidato se desidrata, né? No mínimo, para não dizer outra coisa. Aqui que seria a falta de educação. Mas o Coronel Zay, o Chiarelli, né? Lógico que o Chiarelli tem a questão também da forma como ele se comporta, essas coisas, né? Mas assim como está acontecendo com o Crivella, e assim como está acontecendo com o Russomano, parece que, assim, é lógico que os candidatos não são os melhores em Ribeirão Preto, né? Não são aqueles historicamente consolidados, mas parece que o Bolsonaro tem pouca capacidade de transferir voto na eleição municipal, no incrível que pareça, né? Não sei como vai ser em 2022, mas em 2020 ele está demonstrando uma capacidade bastante limitada mesmo, né? O que pode significar também que talvez as pesquisas sobre o governo do Bolsonaro estejam um pouco superestimadas também. São pesquisas feitas por telefone, não tem a melhor metodologia do planeta, né? A segunda constatação, né, é que a campanha do Nogueira ela vem sendo eficiente. Léo, nessa primeira... Léo, deixa eu te perguntar uma coisa, só nessa primeira aí. O fato do Nogueira ter sido aliado do Bolsonaro e aliado do Dória, aliado, assim, fizeram parte do mesmo processo, isso pelo jeito não está incomodando ninguém. Não, por dois motivos. Primeiro que ele se descolou do Bolsonaro, né? Então, assim, a campanha dele não tá sendo construída com base no ideário bolsonarista, explicitamente. E ninguém tá mostrando isso, né, também. Assim, não, ninguém tá explorando essa questão. Mostrando isso, então a campanha do Nogueira tá perfeita, já até o que eu ia falar. E segundo, ele é da elite ribeirão-pretana. Ele é filho da elite ribeirão-pretana. Então, quem mora na Zona Sul não vai queimar o Nogueira. É simples assim, né? São vizinhos, né? E numa cidade de médio porte, pequeno porte, isso conta, né? Igual São Paulo, né? Você nunca vai ver o seu vizinho, você nunca vai cruzar ele no shopping, não é assim, né? Então, numa cidade
um segmento importante, né, que está em torno de 20% da população, que corresponde mais exatamente aos moradores dessa região, né? Não estou dizendo que todos são assim, mas eles têm um processo de identificação muito grande com o Nogueira, né? Identificação social, étnica, né? Ideológica. Então, Nogueira, aconteça o que acontecer, ele sempre terá esse eleitorado, tá? Ele sempre terá esse eleitorado. Então, o Nogueira está numa campanha ótima, porque ele está conseguindo provar, né, na publicidade, está conseguindo mostrar na publicidade que ele está fazendo, né? Tem que continuar, como ele diz, né? Independentemente do que, então ele não está discutindo o que, ele está falando que tem que continuar, e as obras cumprem uma função importante nisso, né? Como o Ricardo falou. E não tem oposição, né? A oposição mesmo, assim, falando, isso, é isso, tem que bater mesmo. É uma coisa até que eu discordo da entrevista do Machado, né? Eu acho que não existe essa etapa, né? Essa graduação. Primeiro vamos apresentar, não. Apresenta, bate, critica, é assim, né? É assim que mais ou menos que um bom marqueteiro faz, né? Você vai mesclando, né? Porque é preciso ter essa noção de quem está fazendo oposição, né? No executivo. E, ô Léo, só para colocar uma coisa, principalmente essa questão de bater e apresentar, e aí falando já da campanha do Machado, com relação às mídias sociais, as mídias digitais. Esse bater e esse mostrar e esse polemizar e trazer o debate, as mídias cumprem um papel muito importante. Sim. E as mídias digitais do Antônio Alberto Machado, principalmente de um tempo para cá, são inexistentes. Sim. Eu também acho, assim, então eu não consigo ver uma alternativa nesse momento para a população que está insatisfeita com o Nogueira que não seja a Sueli. Esse é o problema, né? O problema é esse. Assim, aí ela está pegando a rejeição do Nogueira. E aí é o terceiro dado que você falou, Paulo. Assim, o Ricardo, ele está transferindo voto, que é raro na eleição municipal. Por exemplo, o Gasparini nunca transferiu. O Gasparini tem os gasparinistas, né? Mas, assim, é raro numa eleição municipal o candidato transferir, e mesmo na nacional, assim, aqui é o Lula, né? O Lula, né? O ACM na Bahia, você tem as questões regionais, né? O Maluf conseguiu eleger o Pita, mas só também. O Maluf e o Pita. É difícil, é raro isso. A regra é não transferir, porque a eleição no Brasil, ela é personalista, né? Ela é pouco programática, porque tem muito partido, então é uma série de questões. E o fato é que ele está transferindo, o que significa, e transferindo com um vídeo lá de Brasília. Assim, a coisa assim, tô aqui em Brasília, né? Então, assim, é possível, é que eu até já cheguei a falar, se ele eleger 4 vereadores, 3, uma Câmara que diminuiu a quantidade de cadeiras, e a prefeita, eu acho que ele tem todas as condições ali de estabelecer uma dinastia na cidade, né? Com o celularzinho na mão, né, Léo? Celularzinho na mão, né? Então, assim, mas isso não é, assim, isso é, eu sempre digo, isso é responsabilidade de quem não concorda. Não é responsabilidade de quem concorda. Quem concorda está na dele. Quem não concorda, que a esquerda não consegue construir um programa para a cidade que consiga fazer oposição aos programas da direita para a cidade. Não consegue. Você não consegue ter uma coisa viável, prática, que consiga chegar numa comunidade, seguinte, quando eu me eleger, depois de 3, 4 meses, vai ter uma equipe de atenção primária aqui, visitando toda semana, né? Aquela senhora que está com problema de saúde, ela vai ter atendimento, né? Então, tem essa questão prática, e não tem problema fazer promessa, na minha opinião. Porque se a promessa for dentro do seu programa partidário, à luz do seu programa partidário, à luz do seu projeto de poder, ela é correta, ela tem que ser feita, porque as pessoas têm que ter uma mediação entre o programa e a realidade da vida delas. Você tem que propor uma coisa aqui.
que faça essa mediação. E eu acho que a esquerda não consegue. Assim, eu acho que nós estamos passando por aquele processo que você falou, Ricardo, que você viu no programa do Breno, nossa, fugiu o sobrenome. Breno Altman. O Breno Altman, com a Carol Carioli, do Chile. Isso. E que nós estamos passando por um processo chileno de reorganização dos movimentos sociais que vai demorar muito tempo, né? Porque não está tão desorganizada a coisa que não consegue pensar em coisas que são muito simples, né? E aí eu acho que, assim, a bem da verdade, eu acho que a eleição está para a Sueli. Léo essa e rejeição Ricardo. aqui de 33%, que é muito menor, melhorou bastante, né? Mas com uma rejeição de 33% e a Sueli com uma rejeição muito menor, com o Ricardo transferindo voto, num segundo turno, vai ter muito voto pragmático, né? E aí eu acho que, assim, é complicado. Assim, nós corremos o risco do estabelecimento de uma dinastia que não é problema dele, ele está na dele, sim, né? Do Ricardo Silva. Léo e Ricardo, eu queria. Nós vamos ter mais uns 10 minutos aqui para conversar, mas eu queria falar sobre esse assunto do ponto de vista do voto útil. Que eu tenho a impressão que muita gente começa a entrar nessa questão. Tem, né? Tem bastante gente já pensando nisso. Isso pode refletir muito na bancada de vereadores. Porque se começar a ter uma debandada de gente indo para a Sueli por conta de voto útil, a probabilidade de você ter menos influência na legenda é muito grande, né, Ricardo? E Léo. Então, eu tenho a impressão que os partidos de esquerda teriam que prestar muita atenção nisso e, eu não sei, de forma até didática e pedagógica, explicar como que funciona isso. Porque no primeiro turno, se você votar em qualquer um dos candidatos, você está levando a campanha para o segundo turno. Não precisa, nesse momento, transferir seu voto ideológico para poder chegar no segundo turno. E tem muita gente fazendo esse cálculo, que é terrível, porque você incha um lado e você deixa o outro desguarnecido, que vai destruir uma chapa de vereadores. Então, o pessoal corre risco, PCdoB, PT, está numa situação dessa. Precisa de ter um reforço muito grande nessa questão do voto partidário na legenda e nos proporcionais, para poder não perder essa questão aí. Não sei se vocês concordam. Eu concordo, eu vou deixar o Léo para falar por último. Eu concordo com você e acho que esse movimento não é só um movimento consciente, ele é um movimento inconsciente também, da dinâmica da política. Veja, Paulinho, olha só, eu disse aqui e vou repetir. Eu acho que a esquerda, e principalmente a esquerda que tinha mais condições de fazer e de se colocar na posição de anti-Nogueira, que era o PT, perdeu o time. Deveria ter sido feito nos últimos meses. O anti-Nogueira continuou sendo aquele anti-Nogueira que sempre foi, que é o Ricardo, e o Chiarelli buscando aí ser o anti-Nogueira pelo lado da antipolítica, correndo no corredor do bolsonarismo. Esse é o retrato clássico. Eu vou fazer aqui um exercício de dizer o seguinte: sai uma terceira pesquisa há 4 dias da eleição e a Sueli continua tecnicamente empatada com o Chiarelli. Essa pesquisa vai ser uma bomba para a esquerda. Porque o movimento progressista, para evitar que o Chiarelli faça um segundo turno, que é um candidato derrotado para o Nogueira, porque se o Chiarelli for o segundo turno, vai ser derrotado, não é? Até porque a rejeição dele também está subindo. E, como diz bem o Léo, onde o Bolsonaro está botando o dedo, as coisas estão sendo destruídas pelos bolsonaristas. O voto útil na Sueli vai ser inevitável. Isso, você pergunta para qualquer pessoa, é isso que vai acontecer. A tentativa de derrotar o Nogueira. Agora, qual é a posição que eu acho que a esquerda tem que fazer agora? Tem que mostrar claramente, de maneira dura, nas redes sociais, na televisão, onde for necessário, que a oposição verdadeira é a oposição de esquerda, que vai combater a terceirização, que vai combater a precarização do serviço público, que vai fazer moradia, que vai fazer um projeto diferente do Nogueira. Para quê? Para você, ao mesmo tempo, tomar voto e mostrar que o Chiarelli é o candidato bolsonarista, porque os bolsonaristas estão caindo.